Veremos neste tutorial como aproveitar algumas formas básicas que nós temos disponíveis aí no Blender, em conjunto com alguns recursos, como o recurso de edição, o recurso Checker Select, o Random Select, o Inset Faces e outros que eu vou demonstrar para criarmos formas com aspectos de ficção científica. Para isso eu vou usar a versão 3.2 para fazer essa demonstração. Vocês podem me acompanhar à vontade. Vamos começar. Inicialmente nós vamos adicionar uma forma básica, que é a Icosphere. Eu vou aproximar com o scroll do mouse, e eu estou utilizando aqui nesse recurso a visão em modo sólido, porém eu estou utilizando o recurso Cavalry, para eu poder ver essas chanfruras entre as divisões que separam as faces da malha. Mas nós vamos entrar com ela no modo de edição. Aqui nós vamos ativar na parte superior inicialmente a opção de Faces. E com a esfera toda selecionada, vamos usar aqui o atalho Ctrl B, onde eu uso o Bevel. Vou clicar com o botão esquerdo para ativar a ferramenta. Automaticamente vai aparecer aqui as propriedades da ferramenta que eu acionei. Vamos aqui nessa opção Width, escrever 0.01 e eu consigo criar essa separação entre as faces usando o Bevel, que é a ferramenta de chanfrura. Eu vou fechar aqui. Em cima nós vamos ativar nessa ferramenta aqui, que é o Transform Pivot Point, o modo para o individual Origins. Vamos selecionar toda a malha com a tecla A. E aqui nós vamos digitar o atalho Alt-M, onde eu abro o menu chamado Split. E vamos usar esse recurso chamado Faces by Edges, clicando com o botão esquerdo. Agora eu vou usar o S de escala e vou empurrar o mouse para o centro da esfera, onde eu vou criar um afastamento entre essas faces que foram separadas pela ferramenta Split. E observem aqui, dando giro orbital, que eu criei uma forma vazada. E é com essa forma que nós vamos fazer o nosso objeto com a característica de ficção científica. Vamos clicar então aqui justamente num desses pontinhos que estão aqui, intermediários, para selecionar ele apenas, e com ele selecionado nós vamos usar aqui o atalho Shift G, onde a gente abre o menu Select Similar. Vocês podem também vir aqui, tá vendo, pessoal? Em Select Similar, vocês vão ter o mesmo recurso. Então nós vamos escolher aqui o perímetro. Veja que todos os pontinhos da malha vão ser selecionados de forma automática. Nós vamos usar agora a ferramenta E de Extrude e vamos empurrar o mouse para fora. Veja que eu consigo criar aqui saliências a partir daqueles pontos que são faces entre o que nós dividimos. Vou clicar o botão esquerdo do mouse para fixar a posição e vou usar o S1. E vou dar o Enter. E aqui eu consigo fazer saliências, criando uma forma bem interessante junto à malha. Vou aproximar, clicar fora para desmarcar a seleção e vou selecionar qualquer um desses triângulos que estão compondo a face aí da nossa Icosphere. Com essa face aqui selecionada, vocês podem olhar aqui pelo modo Wireframe, somente ela foi selecionada. Eu quero que essa seleção seja feita com outros triângulos que compõem a malha. Então eu uso novamente a ferramenta Shift G, abro o menu Select Similar, que a gente pode também lá em cima clicar para acessá-lo, e vamos usar o perímetro. Veja que aqui somente os triângulos foram selecionados com a mesma forma. Então volto à vista sólida, vamos usar o atalho I para inserir uma face em cada face. Usamos a tecla E de Extrude e empurramos o mouse um pouco para dentro. Clicamos com o botão esquerdo para fixar e criamos aqui relevo. Vamos usar novamente a tecla I para criar novamente uma face interna. Fixamos com o botão esquerdo, tecla E, empurramos para dentro, botão esquerdo para fixar. E vamos criando saliências para dar relevo à forma. Tecla I, face interna para dentro, E, empurramos para dentro, criamos o relevo. Vamos novamente, tecla I, face interna, E de Extrude, empurramos para fora dessa vez, e vamos, tecla I,
face interna, Add Extrude, para fora, aqui está ótimo. Vamos então fixar e vamos usar o S0 para criar pontas nessas faces que foram originadas. E temos aqui já o nosso objeto produzido de forma simples e prática. Voltamos para Object Mode. Vamos vir aqui na barra de propriedades, que é o editor. Vamos clicar nas propriedades do material e vamos aplicar um novo material para ele. Vamos deixar esse objeto na condição de Principal BSDF. Vamos dar uma cor com a tonalidade chegado ao laranja e ao marfim. Para ver a cor, vamos precisar ter uma vista renderizada. Então aqui em cima vamos clicar na Viewport Rendered. Como eu estou sem luz, eu vou abrir a luz aqui, trazendo-a de volta. E vamos aplicar um efeito interessante na área, usando para isso uma imagem HDRI. Então clicamos em World Properties, que é o ambiente. Em Color a gente pode estabelecer aqui um fundo com um tom escuro se quiser. Em vez de usar a cor, eu vou clicar no pontinho amarelo e vou usar o Environment Texture, que é a textura de ambiente. Vai ficar com toda a tonalidade em lilás, porque ele está pedindo uma imagem HDRI, e a imagem HDRI é aquela imagem que a gente pode utilizar aí baixando da internet. Entre elas eu tenho uma aqui, vou selecionar aqui a imagem que eu deseje e vou usar o Open Image. Eu posso agora posicionar de uma forma a imagem que me dê condições de enxergar o objeto com uma forma legal. Esse objeto já tem um material nele. Agora nós vamos jogar onde está o cursor 3D bem no centro da área um novo objeto. Vamos acrescentar adicionando uma mesh do tipo UV Sphere. A esfera foi colocada aqui no centro. Vamos usar o Shade Smooth nela. Usar o S de escala para torná-la menor do que a parte interna desse objeto. E vamos aplicar nele um material. Clicando em Materiais, New. Em Superfície, vamos mudar aqui. A gente pode usar até esse material, mas eu prefiro usar o material de emissão. Na opção Color, eu posso definir uma cor para dar um efeito interessante. Eu vou usar uma tonalidade vermelha. Porém, eu vou aumentar essa força dessa tonalidade, já que é um objeto emissor. Vou deixá-lo inicialmente aqui com 16.6 e vou ativar em Render Property, Ambient Occlusion, para a gente ter o nosso objeto aí de forma prática. Se eu quiser intensificar mais a cor desse objeto, eu posso voltar no material, aumentar mais ainda essa intensidade para que esse brilho seja constante. E aqui a gente pode, nesse caso, habilitar a função Film Transparent, que eu posso selecionar essa forma e dá para ela, no material Principal, um recurso aqui com efeito chegado ao metálico, com mais brilho se quiser. E para poder renderizar a nossa cena, eu posso, em Render Property, utilizar o recurso Freestyle. Abro em Line Thickness, que é a espessura da linha que ele vai criar no Freestyle, eu uso aqui em vez de 1, 0.5. A gente volta lá na opção Render Properties, define aqui o Eevee como o Render Engine, vocês podem usar também o Cycler se quiserem, mas eu vou usar a amostragem aqui em 80, configurado, com o Blue ativo no efeito, para dar o brilho que eu quero. Eu vou voltar aqui em Output Properties, que é a saída, definir a resolução da imagem que eu quero em 1080p, HD TV, vou usar uma imagem no formato 1920 por 1920 para fazer uma imagem com um render quadrado. Ativo a câmera, travo a câmera com a tecla N, venho aqui em View, clico em Camera to View, fecho e aqui agora eu posso posicionar o objeto em um ângulo que eu deseje, que seja interessante, tá pessoal? E se eu quiser renderizar a cena agora, quando eu der o Render Image, assim será renderizado a nossa imagem com o efeito, como vocês podem ver, com freestyle e o brilho de acordo com o vídeo que vocês vão ver no fundo. Aí vocês podem depois criar com esse objeto desenvolvido uma animação na timeline de movimento, como eu fiz para apresentar vocês aí o vídeo no final. Até o próximo vídeo.